Cansada de passar horas limpando a cozinha e a gordura ainda estar lá, pegajosa e teimosa? Você passa o pano repetidamente, aplica produtos que prometem milagres, esfrega com força até seus braços doerem. E, mesmo assim, quando passa os dedos pelo fogão, sente aquela camada gordurosa que parece nunca sair. Abre os armários e lá está ela, acumulada nos cantos, pegajosa, deixando aquela sensação de sujeira que nunca desaparece completamente. Você olha para o micro-ondas ou o exaustor e nota manchas oleosas que refletem a luz, marcando cada impressão digital, cada gota de gordura que se acumulou com o tempo. E o pior de tudo é que, mesmo limpando um dia, no dia seguinte parece que tudo está igual. A gordura não só adere às superfícies, mas também atrai poeira, fazendo com que qualquer móvel da cozinha fique coberto com uma camada grossa e desagradável. Não importa se você cozinha pouco ou muito, a gordura está no ar, grudando nas paredes, nos azulejos, no teto. E se não for eliminada pela raiz, com o tempo se torna cada vez mais difícil de remover. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa continuar lutando contra a gordura como se fosse um inimigo impossível de vencer. Hoje vou compartilhar 9 truques eficazes que vão mudar completamente a forma como você limpa sua cozinha. Método simples, com ingredientes que você já tem em casa, sem gastar em produtos caros nem perder horas esfregando sem resultado. Com essas técnicas, a gordura incrustada vai desaparecer quase sem esforço, deixando sua cozinha brilhante, impecável e com uma sensação de limpeza profunda que realmente dura. Se você quer parar de lutar contra a sujeira e recuperar o brilho de cada canto da sua cozinha, fique até o final, porque esses truques vão fazer a diferença. Truque 1. Vinagre e bicarbonato, a mistura poderosa. Este truque é um dos mais eficazes e fáceis de aplicar, pois combina 2 ingredientes que, separadamente, já são poderosos agentes de limpeza, mas juntos criam uma reação química que dissolve a gordura em questão de minutos. O vinagre branco é um desengordurante natural graças à sua acidez. Sua composição ajuda a dissolver os resíduos gordurosos e pegajosos que aderem às superfícies. Além disso, elimina odores desagradáveis e desinfeta, tornando-se um aliado perfeito para a cozinha. Por outro lado, o bicarbonato de sódio atua como um abrasivo suave, ideal para esfregar sem danificar, e ao ser misturado com o vinagre, gera uma efervescência que penetra na sujeira e a solta, facilitando sua remoção sem a necessidade de esfregar com força. Para preparar esta mistura, despeje uma xícara de vinagre branco em um borrifador e adicione 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Faça isso aos poucos, pois a reação fará com que borbulhe. Quando a efervescência diminuir, agite levemente o borrifador e estará pronto para usar. Borrife esta mistura sobre as superfícies com gordura acumulada: fogão, exaustor, azulejos da cozinha, portas dos armários e até a pia se houver resíduos gordurosos. Deixe agir por pelo menos 5 minutos. Você notará que em algumas áreas borbulha mais, o que significa que está quebrando a gordura acumulada. Em seguida, pegue um pano úmido e limpe a superfície. Se houver gordura muito incrustada, use uma esponja macia para esfregar e verá como ela se solta facilmente. Este método é ideal para aquelas manchas difíceis que parecem impossíveis de remover, como os resíduos pegajosos que se formam nas bordas do fogão depois de fritar ou cozinhar com óleos. Também é perfeito para o exaustor, que costuma acumular uma película gordurosa com o tempo. Use regularmente e você verá como sua cozinha se mantém limpa por mais tempo sem a necessidade de esfregar com esforço. Truque 2. O poder do detergente de louça e água quente. A gordura na cozinha não se acumula apenas no fogão e nos eletrodomésticos, mas também em lugares que muitas vezes ignoramos, como as portas dos armários, as prateleiras e até os puxadores das gavetas. Com o tempo, essa gordura se mistura com poeira e sujeira do ambiente, criando uma camada pegajosa que parece impossível de remover. É aqui que entra um dos truques mais simples, mas eficazes: o poder da água quente e do detergente de louça. Este método não requer ingredientes complicados nem produtos caros, mas é incrivelmente eficiente porque aproveita 2 princípios básicos da limpeza: a ação desengordurante do detergente e a capacidade do calor de dissolver a gordura. Para aplicá-lo, encha um balde com água quente. Não morna, mas o mais quente que você puder manusear sem se queimar. A temperatura é fundamental, pois ajuda a soltar a gordura rapidamente, fazendo com que ela se desprenda sem a necessidade de esfregar com força. Em seguida, adicione uma boa quantidade de detergente de louça, de preferência um com propriedades desengordurantes.
Mergulhe um pano limpo ou uma esponja nessa mistura e torça um pouco para não pingar demais. Depois, passe por todas as superfícies engorduradas, portas dos armários, prateleiras, a parte superior da geladeira, que costuma acumular uma camada de gordura quase invisível, e qualquer outra área onde você note acúmulo de sujeira pegajosa. Se a gordura estiver muito encrustada, deixe a água quente e o detergente agirem por alguns minutos antes de esfregar. Você pode até aplicar a mistura e deixá-la repousar antes de passar um pano limpo para remover os resíduos. Este truque é especialmente útil para as portas dos armários, pois nelas a gordura se acumula com o tempo sem que percebamos. Quando cozinhamos, o vapor e os óleos no ar aderem às superfícies próximas ao fogão, formando uma camada que endurece com os meses. Se você nunca limpou essa área com água quente e detergente, experimente passar um pano úmido por cima e verá como a gordura começa a sair. Outro uso perfeito deste método é para limpar o interior das gavetas, onde às vezes caem gotas de óleo ou restos de comida sem que percebamos. Além disso, o detergente de louça deixa um aroma fresco e elimina qualquer resíduo de alimentos que possa atrair insetos. Para um resultado ainda mais eficiente, troque a água do balde quando perceber que está ficando muito suja. Lembre-se de que o objetivo é remover a gordura, não espalhá-la por toda a cozinha. Quando terminar, seque as superfícies com um pano limpo para evitar marcas de água. Se você fizer isso regularmente, evitará que a gordura se acumule a ponto de se tornar difícil de remover. O melhor de tudo é que esse truque não exige produtos químicos agressivos nem esforço excessivo, apenas um pouco de água quente e o mesmo detergente que você usa para lavar a louça. É uma solução fácil, rápida e eficaz para manter sua cozinha impecável. Truque 3. Limão e sal para tábuas de corte. As tábuas de corte são um dos utensílios mais usados na cozinha, mas também um dos que mais sofrem com o desgaste diário. Especialmente as de madeira, que tendem a absorver odores, manchas e gordura com o tempo. Se não forem limpas adequadamente, podem se tornar um ambiente propício para bactérias, pois a madeira tem poros onde restos de comida e umidade ficam presos. Um dos problemas mais comuns com as tábuas de madeira é a gordura que se impregna após cortar carnes, embutidos ou até queijos. Mesmo lavando com detergente, às vezes ainda fica uma sensação gordurosa ao toque ou, pior, odores persistentes que não desaparecem facilmente. É aqui que entra esse truque natural e super eficaz: limão e sal grosso. O limão é um desinfetante natural com propriedades ácidas que ajudam a quebrar a gordura e eliminar bactérias. Além disso, seu aroma fresco deixa a tábua com um cheiro agradável. Por outro lado, o sal grosso age como um esfoliante que remove a gordura e os resíduos presos na superfície da madeira sem danificá-la. Para aplicar esse truque, polvilhe uma boa quantidade de sal grosso sobre a tábua de corte. Não use sal fino, pois ele não tem a mesma capacidade abrasiva. Em seguida, corte um limão ao meio e use-o como se fosse uma esponja, esfregando a superfície da tábua com movimentos circulares. A acidez do limão combinará com o sal para soltar a gordura e eliminar os odores impregnados. Se a tábua tiver manchas muito persistentes ou um acúmulo difícil de gordura, esprema um pouco do suco do limão sobre o sal antes de esfregar. Isso potencializará a reação e ajudará a dissolver a sujeira mais rapidamente. Você pode deixar essa mistura agir por cerca de 5 minutos antes de enxaguar com água morna. Quando terminar, enxague bem a tábua com água limpa e seque-a com um pano seco. É importante garantir que ela fique completamente seca, pois a umidade prolongada pode danificar a madeira e favorecer o aparecimento de mofo ou maus odores. Esse método não apenas elimina a gordura e os odores, mas também ajuda a desinfetar a tábua de forma natural, sem necessidade de produtos químicos agressivos. Além disso, é uma excelente forma de manter a madeira em bom estado, evitando rachaduras ou deterioração ao longo do tempo. Para uma manutenção ideal da sua tábua de corte, você pode aplicar esse truque uma vez por semana ou sempre que perceber que a superfície está pegajosa ou com odores estranhos. Se quiser dar uma proteção extra, depois de limpar e secar a tábua, você pode esfregá-la com algumas gotas de óleo mineral ou óleo de cocô para hidratar a madeira e prolongar sua vida útil. Esse é um daqueles truques simples, mas super eficazes, que farão sua tábua de corte permanecer limpa, fresca e livre de gordura com o mínimo esforço. Truque 4. Álcool para eletrodomésticos. Os eletrodomésticos da cozinha são verdadeiros ímãs para a gordura. Com o tempo, o micro-ondas, a geladeira, o forno e até o liquidificador podem acumular uma camada pegajosa que retém poeira e faz com que a superfície pareça opaca e suja.
Limpá-los com produtos inadequados pode deixar marcas ou até danificar o acabamento, especialmente se forem de aço inoxidável. É aqui que entra o álcool isopropílico, um poderoso limpador que dissolve a gordura sem deixar resíduos. Sua rápida evaporação evita que as superfícies fiquem manchadas ou com sensação pegajosa. Além disso, ele tem propriedades desinfetantes, o que significa que, além de remover a gordura, você também eliminará bactérias e germes no processo. Para aplicar esse truque, primeiro certifique-se de usar álcool isopropílico a 70% ou 90%, o mesmo usado para desinfecção. Não use álcool etílico comum, pois ele não tem a mesma eficácia para dissolver gordura e pode deixar resíduos. Você também precisará de um pano de microfibra, que é ideal porque não risca as superfícies e retém a sujeira com facilidade. Comece despejando um pouco de álcool no pano de microfibra, nunca diretamente no eletrodoméstico. Em seguida, passe o pano sobre as superfícies engorduradas com movimentos circulares. Você perceberá que a gordura se dissolve instantaneamente, sem necessidade de esfregar com força. Se a sujeira estiver muito incrustada, deixe o álcool agir por alguns minutos antes de limpar. Para áreas difíceis, como os cantos do micro-ondas ou as bordas do forno, você pode usar uma escova de dentes velha umedecida com álcool para alcançar os locais mais complicados. Esse truque é especialmente útil para limpar. Diamante azul pequeno micro-ondas. O interior do micro-ondas pode ficar engordurado devido a respingos de comida. Passe um pano com álcool nas paredes internas e externas para remover resíduos pegajosos. Diamante azul pequeno geladeira. As portas e os puxadores da geladeira acumulam gordura e marcas de dedos. O álcool ajuda a limpar sem deixar manchas e sem danificar o acabamento. Diamante azul pequeno forno. Embora para a gordura queimada dentro do forno sejam necessários produtos mais fortes, o álcool é ideal para limpar a parte externa, o painel de controle e os botões sem danificá-los. Diamante azul pequeno exaustor ou coifa. Essa área acumula muita gordura pegajosa devido ao vapor da cozinha. O álcool dissolve essa gordura e deixa a superfície brilhante sem esforço. Diamante azul pequeno pequenos eletrodomésticos, como liquidificador, torradeira ou cafeteira. Algumas passadas com álcool removem resíduos de gordura e poeira sem risco de danificá-los. Outra vantagem desse truque é que o álcool seca rapidamente, então você não precisa enxaguar nem se preocupar com resíduos de umidade. Apenas certifique-se de usá-lo em uma área ventilada para evitar o cheiro forte do produto. Se quiser um acabamento ainda mais brilhante, depois de limpar com álcool, passe um pano seco de microfibra para polir a superfície. Se seus eletrodomésticos forem de aço inoxidável, você pode aplicar algumas gotas de azeite de oliva em outro pano e esfregar levemente para dar um brilho extra e proteger a superfície contra marcas de dedos. Com esse método, seus eletrodomésticos não só ficarão livres de gordura, mas também impecáveis e desinfetados com o mínimo de esforço. Truque 5. Farinha para absorver gordura fresca. Os derramamentos de óleo na cozinha podem se tornar um verdadeiro problema. Assim que você toca a gordura com um pano, ela se espalha ainda mais, deixando a superfície escorregadia e difícil de limpar. Mas há um truque simples e eficaz para lidar com esse problema sem precisar usar muito papel nem acabar fazendo uma bagunça maior: usar farinha. A farinha é um absorvente natural que captura a gordura antes que ela se espalhe. Em vez de espalhar o derramamento com um guardanapo ou tentar limpá-lo com sabão e água desde o início, o que apenas fará com que a gordura se dissolva e fique mais difícil de remover, a farinha encapsula o óleo e permite que ele seja retirado com facilidade. Como aplicar esse truque? Tecla 1. Haja rápido. Assim que notar que o óleo derramou no balcão, no fogão ou até no chão, não tente limpá-lo imediatamente com um pano. Isso só fará com que a gordura se espalhe, criando uma camada pegajosa difícil de remover. Tecla 2. Polvilhe farinha sobre a mancha. Não é necessário usar uma grande quantidade, apenas o suficiente para cobrir o derramamento. A farinha absorverá o óleo e o transformará em uma espécie de pasta seca que será muito mais fácil de recolher. Tecla 3. Deixe agir por alguns segundos. Em pouco tempo, você notará que a farinha começa a absorver a gordura e muda de textura. Tecla 4. Remova a farinha com uma toalha de papel ou uma espátula. Se o derramamento for grande, você pode usar uma espátula ou um pedaço de papelão para recolher a farinha com o óleo absorvido e descartá-lo no lixo. Para manchas pequenas, um pedaço de toalha de papel será suficiente. Tecla 5. Limpe o resíduo com um pano úmido. Depois de remover a farinha com a gordura absorvida,
basta passar um pano úmido para eliminar qualquer resíduo de pó. Se a superfície ainda estiver um pouco escorregadia, finalize com uma mistura de vinagre diluído em água para deixar tudo impecável. Onde esse truque funciona melhor? Diamante azul pequeno, bancadas e fogões. Perfeito para quando o óleo cai enquanto você cozinha. Assim, você evita que a gordura grude na superfície e se torne mais difícil de remover depois. Diamante azul pequeno, pisos de cozinha. Se o óleo derramar no chão, esse truque evitará que ele fique escorregadio e perigoso. Diamante azul pequeno, utensílios e recipientes engordurados. Se uma frigideira estiver com muita gordura acumulada antes de lavá-la, polvilhar um pouco de farinha pode facilitar bastante a limpeza. Diamante azul pequeno, móveis de madeira. Se a mesa ou qualquer superfície de madeira foi manchada com óleo, a farinha ajudará a absorvê-lo antes que penetre e deixe uma mancha permanente. Esse truque é especialmente útil quando a gordura ainda está fresca. Para gordura antiga ou pegajosa, outros métodos como vinagre, bicarbonato de sódio ou álcool serão mais eficazes. Com essa técnica, você não só evita espalhar a gordura por toda a superfície, como também reduz o tempo e o esforço de limpeza. Então, da próxima vez que tiver um derramamento de óleo, esqueça os panos ensopados e experimente a farinha. Um método simples, rápido e super eficaz. Truque 6. Água com vinagre para vidros da cozinha. As superfícies de vidro na cozinha, como janelas, portas de armários e até o forno, são um ímã para a gordura. Com o tempo, o vapor dos alimentos cria uma camada gordurosa que se mistura com a poeira, deixando os vidros opacos e sujos. Se você já tentou limpá-los apenas com um pano úmido, deve ter notado que a gordura não só não desaparece, como parece se espalhar ainda mais, deixando manchas difíceis de remover. É aqui que o vinagre se torna seu melhor aliado. Sua acidez natural dissolve a gordura sem esforço e deixa as superfícies brilhantes e livres de resíduos pegajosos. Ao contrário dos produtos de limpeza comerciais, o vinagre não deixa marcas nem resíduos químicos, tornando-o ideal para a cozinha. Para aplicar esse truque, misture partes iguais de água e vinagre branco em um borrifador. Agite bem a mistura e borrife generosamente sobre a superfície de vidro que deseja limpar. Não se preocupe com o cheiro forte do vinagre, ele desaparecerá em poucos minutos, e além disso, possui propriedades antibacterianas que manterão a área mais higiênica. Após borrifar, deixe o vinagre agir por alguns segundos. Em seguida, use um pano seco de microfibra ou jornal para limpar com movimentos circulares. O jornal é um truque adicional, pois ajuda a evitar marcas e deixa um acabamento impecável sem soltar fiapos. Se a gordura estiver muito encrustada, você pode repetir o processo, mas desta vez usando uma esponja macia umedecida com a mesma mistura de água e vinagre. Esfregue suavemente e depois seque com o pano ou o jornal. Este método é especialmente eficaz em diamante azul pequeno, janelas da cozinha, que ficam sujas com o vapor dos alimentos. Diamante azul pequeno, portas de vidro dos armários, que acumulam gordura com o tempo. Diamante azul pequeno, a porta do forno, que geralmente fica cheia de gordura devido aos respingos e ao calor. Diamante azul pequeno, vidros de luminárias ou lâmpadas pendentes na cozinha, que podem acumular uma camada de gordura sem que percebamos. Se quiser potencializar ainda mais a limpeza, você pode adicionar algumas gotas de limão à mistura. Isso não apenas reforçará o poder desengordurante, mas também deixará um aroma fresco e agradável na sua cozinha. Esse truque não é apenas eficaz, mas também econômico e ecológico. Em poucos minutos, seus vidros ficarão impecáveis, sem gordura e sem a necessidade de recorrer a produtos químicos agressivos. Truque 7. Detergente em pó para o piso engordurado. Depois de cozinhar, é comum que o piso da cozinha fique com uma sensação pegajosa e escorregadia devido à gordura que se acumula com o tempo. Mesmo passando o esfregão com água e sabão, às vezes a gordura continua lá, formando uma camada invisível que prende poeira e sujeira. Isso não apenas faz com que a cozinha pareça descuidada, mas também pode ser perigoso, pois um piso escorregadio aumenta o risco de quedas. Para resolver esse problema de forma rápida e eficaz, use detergente em pó. Esse tipo de detergente tem uma fórmula mais concentrada do que os líquidos, e ao ser combinado com água quente, dissolve a gordura encrustada com facilidade, deixando o piso completamente limpo e sem aquela sensação pegajosa. Encha um balde com água quente, tão quente quanto você conseguir manusear sem se queimar. Em seguida, polvilhe 1 ou 2 colheres de sopa de detergente em pó e misture bem para dissolvê-lo. Se o piso estiver muito sujo,
você pode adicionar um pouco mais de detergente para intensificar o efeito desengordurante. Antes de esfregar, certifique-se de varrer bem para remover restos de comida ou poeira. Depois, mergulhe o esfregão na mistura de água quente com detergente, torça levemente e passe por todo o piso com movimentos firmes. Se encontrar áreas especialmente engorduradas, passe o esfregão várias vezes e deixe a mistura agir por alguns minutos antes de enxaguar. Para finalizar, encha outro balde com água limpa e passe pelo chão com um esfregão ou um pano limpo. Isso removerá qualquer resíduo de detergente e deixará a superfície impecável. Se quiser um acabamento ainda mais brilhante e sem gordura, pode adicionar algumas gotas de vinagre branco à água do enxágue. Esse método funciona especialmente bem em diamante azul pequeno, pisos de cerâmica ou porcelanato, que tendem a prender gordura com facilidade. Diamante azul pequeno, áreas próximas ao fogão ou à bancada, onde mais sujeira se acumula. Diamante azul pequeno, cantos e esquinas onde a gordura se deposita sem que percebamos. Se o piso estiver extremamente engordurado, você pode fazer uma limpeza mais profunda polvilhando um pouco de detergente diretamente sobre as áreas problemáticas e esfregando com uma escova antes de passar o esfregão. Isso ajuda a remover qualquer resíduo incrustado e deixa o piso completamente limpo. Ao usar esse truque regularmente, você evita o acúmulo de gordura e mantém sua cozinha fresca, limpa e segura, sem precisar recorrer a produtos químicos agressivos. Truque 8. Óleo para remover gordura velha. As manchas de gordura velha podem ser um verdadeiro pesadelo. Não importa quantas vezes você limpe, elas continuam lá, pegajosas e grudadas nas superfícies como se fossem parte do material. Isso acontece porque a gordura, com o tempo, oxida e se torna mais difícil de remover, formando uma camada endurecida que não desaparece com os limpadores convencionais. É especialmente comum em paredes próximas ao fogão, nos armários da cozinha, na parte superior do exaustor e até nos eletrodomésticos. O que muita gente não sabe é que a melhor maneira de remover gordura velha é com mais gordura. Sim, por mais contraditório que pareça, o óleo vegetal é um desengordurante natural que ajuda a quebrar a estrutura da gordura acumulada, tornando-a mais fácil de limpar. O segredo está em usá-lo corretamente. Para aplicar esse truque, pegue um pano seco e limpo e coloque algumas gotas de óleo vegetal. Pode ser qualquer tipo de óleo de cozinha que você tenha à mão, como girassol, milho ou até azeite de oliva. Você não precisa de muito, apenas algumas gotas são suficientes. Esfregue a área afetada com movimentos circulares, aplicando uma leve pressão para que o óleo dissolva a gordura velha. Você notará que, pouco a pouco, a camada pegajosa começa a se soltar. Se a mancha for muito grossa ou resistente, deixe o óleo agir por alguns minutos antes de continuar esfregando. Depois que a gordura estiver solta, é importante removê-la completamente. Para isso, use uma mistura de água quente com detergente para louça ou vinagre. Umedeça um pano limpo nessa solução e passe sobre a superfície para eliminar qualquer resíduo de óleo e gordura. Esse truque é especialmente útil em diamante azul pequeno, armários de madeira ou laminados, que tendem a acumular gordura ao longo do tempo. Diamante azul pequeno, eletrodomésticos como liquidificador, torradeira ou fritadeira, que costumam ficar engordurados sem que percebamos. Diamante azul pequeno, grades, botões e controles do fogão, onde a gordura se acumula em pequenas fendas. Diamante azul pequeno, puxadores de portas e gavetas da cozinha, que, por serem tocados constantemente, podem ficar engordurados sem que notemos. Se a mancha for muito resistente, você pode complementar o truque com um pouco de bicarbonato de sódio. Polvilhe uma pequena quantidade sobre a área após aplicar o óleo e esfregue suavemente com um pano ou uma esponja. Isso criará uma leve abrasão que ajudará a soltar a gordura sem danificar a superfície. Ao usar esse método, você não apenas elimina a gordura acumulada, mas também protege as superfícies, pois o óleo atua como um condicionador natural, evitando que a gordura volte a aderir com tanta facilidade. É uma solução eficaz, econômica e livre de produtos químicos agressivos, perfeita para deixar sua cozinha impecável sem muito esforço. Truque 9. Sacos plásticos para o exaustor. O exaustor é uma das áreas da cozinha que mais facilmente acumula gordura, mas que também esquecemos com frequência na hora da limpeza. Isso acontece porque, embora o exaustor seja projetado para sugar o ar e eliminar odores, ele também retém uma grande quantidade de vapor gorduroso. Esse vapor, à medida que esfria, se condensa nos filtros, formando uma camada pegajosa que, com o tempo, pode se tornar muito difícil de limpar.
Muitas vezes, mesmo quando tentamos limpá-los, a gordura parece não sair completamente, e isso ocorre porque os filtros estão saturados e precisam de um tratamento mais profundo. O truque de usar sacos plásticos com amoníaco é, de longe, um dos métodos mais eficazes para lidar com essa gordura resistente sem precisar esfregar ou usar produtos abrasivos. Por que funciona tão bem? O amoníaco tem uma capacidade excepcional de quebrar a gordura e os óleos que se acumulam nos filtros do exaustor. Deixe o amoníaco agir por algumas horas e você verá como a gordura se solta e fica muito mais fácil de remover, sem necessidade de esfregar vigorosamente. Para realizar esse truque, primeiro retire os filtros do exaustor. A maioria dos exaustores tem filtros metálicos ou de malha, que podem ser facilmente removidos. Dependendo do tamanho dos seus filtros e do saco plástico disponível, você pode usar um saco de lixo comum ou um saco menor, certificando-se de que o filtro fique completamente dentro do saco. Adicione uma quantidade generosa de amoníaco no saco, mas sem encharcá-lo completamente. Você precisa apenas de líquido suficiente para que o vapor do amoníaco permaneça dentro do saco e possa agir sobre a gordura. Depois de colocar os filtros no saco, feche-o bem. A ideia é que o amoníaco fique dentro do saco e atue sobre a gordura por várias horas, então certifique-se de lacrá-lo hermeticamente. O ideal é deixar o saco com os filtros durante a noite. O tempo prolongado de contato com o amoníaco permitirá que a gordura se dissolva. Na manhã seguinte, você verá que os filtros terão absorvido o vapor do amoníaco e a gordura estará muito mais solta. No dia seguinte, retire os filtros do saco com cuidado e verá que a gordura se soltou significativamente. Enxague os filtros com água quente, preferencialmente na pia. Se ainda houver algum resíduo de gordura, você pode esfregar suavemente com uma esponja não abrasiva ou um pano limpo. Mas, na maioria dos casos, a gordura sairá quase completamente sem esforço. Esse truque funciona especialmente bem em filtros metálicos ou de malha que foram usados por muito tempo. Se a gordura estiver muito encrustada, você pode repetir o processo, mas geralmente um único tratamento é suficiente. É importante lembrar que o amoníaco tem um cheiro muito forte, então é recomendável realizar esse processo em um ambiente bem ventilado ou até ao ar livre, se possível. Além disso, use luvas para evitar o contato direto com o amoníaco, pois ele pode ser irritante para a pele e as vias respiratórias. Esse método também pode ser útil para diamante azul pequeno filtros de exaustores em áreas de churrasqueiras, onde a gordura se acumula rapidamente. Diamante azul pequeno filtros de exaustores de cozinha que têm anos de uso e precisam de uma limpeza profunda. Diamante azul pequeno outras superfícies metálicas onde a gordura encrustada se acumula, como grades de fornos ou grelhas. O truque dos sacos plásticos com amoníaco é uma maneira eficaz de limpar os filtros do exaustor sem precisar passar horas esfregando ou usar produtos químicos agressivos. O resultado é impressionante. Filtros livres de gordura, ar mais limpo na cozinha e um exaustor que não apenas funciona melhor, mas também tem sua vida útil prolongada ao não estar obstruído pelo acúmulo de gordura. Além disso, o processo é simples, econômico e muito eficaz. Coloque esses truques em prática e veja como sua cozinha se transforma em um ambiente mais limpo e brilhante sem que você precise gastar horas do seu precioso tempo. O melhor de tudo é que você não precisa de produtos caros ou complicados. Com esses ingredientes que provavelmente já tem em casa, você conseguirá resultados surpreendentes. Você consegue imaginar entrar na sua cozinha e ver tudo impecável, sem aquela sensação pegajosa que geralmente fica depois de cozinhar? Com esses passos simples, você fará com que seu espaço na cozinha não apenas pareça limpo, mas também se sinta mais agradável e livre de gordura. Se gostou dessas dicas, não esqueça de curtir o vídeo, pois isso me ajuda a continuar trazendo mais truques como esses. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Estou sempre buscando novas formas de tornar sua vida na cozinha mais fácil e sem complicações. E se você tem algum truque de limpeza para compartilhar ou alguma dúvida, deixe nos comentários. Lembre-se, uma cozinha limpa não apenas parece boa, mas também traz a tranquilidade de saber que você está cozinhando em um ambiente mais saudável. Então, mãos à obra. Nos vemos no próximo vídeo com mais dicas que tornarão sua vida mais fácil. Não perca!